Muito bem, iniciando gravação, iniciando nossa aula de hoje. A gente vai inserir alguns conceitos importantes daqui para frente. Então a gente inicia hoje a falar de endocrinologia, mas primeiro alguns conceitos preliminares. Primeira coisa, endo é dentro, tá? Beleza? Deixa eu ver se deu certo aí. Vocês aceitaram a pessoa que estava aguardando aí? Eu vou aceitar aqui, ó. Então, endo é igual a dentro. Exo ou ex é igual a fora. Certo? E misto. Vamos saber aqui o que é misto. É 2. Ou mais. Tá? Misturado. Mix. Beleza? Ótimo. Então são conceitos de raiz. Tá? Raiz, o que eu digo, o que eu estou querendo dizer é raiz etimológica. Beleza? Etimologia. Tá? Então, a gente vai estudar endocrinologia. Certo? Endocrinologia. Isso aqui, ó, significa glândula, tá? Então, as glândulas que secretam para dentro. O crino ali é glândulas, beleza? Então, vamos estudar a endocrinologia. Eu estudo das glândulas em geral, tá? Mas a gente vai focar depois nas glândulas que secretam para dentro. Dentro da onde, Rafael? Dentro do quê? Principalmente, tá? Da corrente sanguínea. Você não pode dizer que é do organismo, porque o organismo tem tanta coisa que conceitua secretar, secreção para dentro do organismo, tá? Então, o organismo, você pode estar falando que o intestino é o organismo, beleza? E algumas glândulas secretam lá para dentro dele, mas não para dentro necessariamente da corrente sanguínea. Quando é endócrino, são glândulas que levam secreção para dentro da corrente sanguínea. Secretam seus hormônios ou suas substâncias para dentro da corrente sanguínea. Quando é exócrino, que é o que a gente vai tratar também, é para fora. A gente vai começar a dar exemplos exócrinos, por quê? Porque vai dar continuidade ao sistema digestivo. Ou seja, a gente pega aquele pedaço final, a parte final do B1 do primeiro bimestre e já vamos começar a emendar em B2, tá? É uma progressão. Então a gente não entra de cabeça agora em endócrino, tá? A gente vai falar um pouco de conceitos, de como que isso pode ser misto, tá? Mas já deu para pegar a diferença de endo e ex. Tá? A galera tá entrando aí. Beleza? Então, endo, dentro, ex, fora. O que É é a misto? unidade 3? Misto é para dois. Oi? É a unidade 3 do livro? Basicamente. A gente começa na unidade 3. Tá Pega a bom. unidade 3 e indo para a unidade 4, a gente já vai começar a desenvolver a parte final. Tá? Ok. Na verdade, assim, pega até uns meados da unidade 2 e já vão emendar, tá? Por que eu deixo isso para depois? Porque a galera às vezes tem dificuldade de somar o intestino, o sistema digestório com essas glândulas, tá? Mas agora começa a fazer sentido, porque você conhece agora o sistema digestório todo, beleza? A galera foi bem na avaliação? Foram bem? Tava fácil pra caramba, né? Falar pra vocês, viu? Depois vocês, quando acabar tudo isso aí, ó, vocês vão falar assim, ô, professor Rafael, cara bacana. Vamos lá, galera. Então, pegar esses conceitos, ó, endo é dentro, ex é fora, misto é duplo, vai ter função
endócrina e exócrina, tá? As glândulas salivares fazem parte do nosso intestino, aliás, do nosso sistema digestivo. Elas começam na boca, em torno da boca. Elas secretam saliva. Isso é endócrino ou exócrino? É óbvio que isso é exócrino, tá? Exócrino. Beleza? Porque tá para fora do organismo. Não está secretando as coisas para dentro da corrente sanguínea, está secretando para dentro da sua boca. Tá? E a saliva, ela não vai para a sua corrente sanguínea, ela vai para a sua boca. Beleza? Então, as glândulas salivares são glândulas exócrinas, que pertencem ao sistema digestivo. A glândula parótida, tá? Elas são as primeiras que vão aparecer em você enquanto você está se desenvolvendo. Tá vendo esses termos aqui, ó, ectoderme do estomodeu? Isso aqui são células-tronco, tá? Células-tronco embrionária, que a partir delas você gera essas glândulas parótidas, beleza? São pares, você tem uma de cada lado. Quem já teve parotidite, ou seja, teve cachumba, sabe muito bem onde ficam as parótidas, porque sente na pele, tá? Elas são pares, são as maiores glândulas salivares, beleza? E são órgãos achatados. Elas vão ficar localizadas ali abaixo da pele, na frente e abaixo das suas orelhas. Você sente ela aqui. Eu vou falar para vocês, eu tenho um puta de um azar, porque eu já tive cachumba unilateral aqui. Parotidite unilateral. Você pega isso pelo paroxumivírus, tá? E tem vacina para isso, só que nem sempre você tem a sorte de estar imunizado totalmente. E o pior é que eu estava teoricamente imunizado, reforçado, e mesmo assim peguei. Enfim, então qual que é a localização? Olha ela aqui, ó. Fica bem perto, abaixo da sua orelha. Tá? Então guarde essa posição, ok? Principalmente se você vai fazer exame físico depois, tá? Muito bem. Certo? Aqui nós temos uma representação de um garoto que ficou com parotidite unilateral. Tá? Dá para ter bilateral? Pode pegar nas duas? Pode acontecer também. Tá? Geralmente pelo paroxomivírus. Tá? Mas pode acontecer de outras formas. Mas o normal é cachumba. Muito bem. Aí depois vem a glândula submandibular. É outra glândula, o quê? Outra glândula exócrina. Certo? Então, nós temos uma glândula que fica localizada no triângulo submandibular atrás e abaixo do bordo livre do músculo miloideoide, que fica perto da sua língua. Tá? E tem lá um ducto submandibular que conduz saliva até a sua boca. A glândula submandibular, ela é considerada mista na saliva, mas ela não é uma glândula mista de endócrina e exócrina, ela só é exócrina, tá bom? E elas são pares também, são duas que são localizadas nessa posição. Observe aqui. Então tá aqui, você tem a glândula aqui embaixo. Ó, aliás, desculpa. Tem a glândula aqui e o ducto que conduz a saliva. Certo? É visível esse ducto? É visível esse furinho? Tanto em cima como embaixo? Ele é visível. Só que, claro, você não vai ficar procurando. Tá? Muito bem. Glândula sublingual. Na peça, se der tudo certo, aí a gente voltando em tempo, quando for repor a aula prática, a gente consegue ver tudo isso. Me cobrem, tá? Quando a gente for para o laboratório para rever todas essas coisas. Porque alguma coisa ou outra às vezes passa batido. Glândula sublingual, ela tem a forma pequena amendoada e ela vai se localizar... Opa, desculpa. Apertei sem querer. Sublingual. Aqui. E ela vai se localizar lá no assoalho da sua boca, ou seja, abaixo ali dos músculos da língua, tá? E ela tem também o ducto sublingual e ela também é uma glândula mista de saliva serosa e mucosa, tá bom? Então é isso que forma a sua saliva, a combinação dessas três secreções
da sua boca, que tem esses 3 pares de glândulas, beleza? Isso forma a sua saliva. Essa composição mucosa e serosa tem amilase e lipase, que vão fazer quebras já de alguns nutrientes na sua boca. Então você consegue absorver algumas coisas embaixo da sua língua. Lembra que eu falei que você se nutre pelo intestino delgado, através das vilosidades e microvilosidades? Mas também você consegue absorver algumas coisas debaixo da sua língua, tá? Porque ali tem um concentrado bem irrigado. E você consegue fazer algumas absorções devido a essa quebra que a sua saliva já faz, tá bom? Alguns medicamentos podem ser administrados também debaixo da língua, sublingual, tá? Por que você tem essa capacidade de conseguir absorver medicamento por baixo da língua? Primeiro, porque a sua saliva faz a quebra enzimática básica, não uma quebra tão avançada, mas faz. E segundo, porque você tem a região sublingual bem irrigada ali com vasos capilares que podem ali fazer absorção, tá bom? Falando aí de uma forma simples. Muito bem. Então aqui a glândula sublingual é localizada. Beleza. Quais são as funções dessas glândulas? Elas vão fazer a saliva, que vai umedecer o alimento, vai facilitar a sua mastigação, vai possibilitar que você sinta os sabores através da degustação lá nas suas papilas gustativas e vai dar início à digestão. Quanto mais você mastiga, mais quebra você faz, através do que a gente chama de pitialina, que vai formar ali essas substâncias, amilase, lipase, vai fazer quebra, você consegue auxiliar melhor o seu processo digestivo na hora de deglutir, principalmente na hora que isso for descendo pelo seu trato digestivo, tá bom? Beleza. Então tá dado aí as 3 primeiras glândulas que fazem parte do seu sistema digestivo, tá? Que eu deixo sempre para agora, por quê? Porque agora você conhece o trato digestivo. Você sabe que depois de formar tudo isso, deglutir, vai passar pela orofaringe, vai ser feita a deglutição, vai descer pelo esôfago, vai depois para o estômago, do estômago para o intestino delgado e do intestino delgado para o intestino grosso, fazendo as devidas absorções. Muito bem. E depois nós temos aí os tipos celulares, tá? Que são compostos dessa substância que a gente chama de saliva. Certo? A saliva é secretada mais ou menos 600 ml a 1,200 ml por dia. Então, é isso que você tem de salivação durante o dia. Tá? Todas as células serosas que compõem sua saliva, elas são especializadas na síntese, armazenamento, secreção e proteínas. Beleza? E as células mucosas estão relacionadas com armazenamento e secreção de proteínas também. Tá? Então, você vai ter aí uma formação de bolo alimentar através da sua mastigação, junção salivar e deglutição, para poder fazer com que desça facilmente aí pelo seu sistema todo afora e faça o caminho que você já aprendeu que vai ser feito, tá bom? Muito bem. Entender esse conceito inicial de glândula exócrina a partir dessa ideia de glândula salivar? Ficou claro para vocês? Por que exócrina? Porque é para fora, não está na corrente sanguínea, é para fora, tá? Outro exemplo de glândula exócrina. O que vocês me diriam? Glândula que secreta substância para fora. Conhecem a glândula sudorípara? As glândulas sudoríparas concentram-se mais na região da sua axila, por exemplo. Você tem glândulas sudoríparas em várias partes do seu corpo, mas debaixo da sua axila, o que é que você tem mais? Suor, tá? Então, essas glândulas são o quê? Exócrinas. Elas secretam para fora do organismo, para fora da corrente sanguínea, tá bom? Então, tá aí outro exemplo. Glândula lacrimal, tá? É endócrina ou exócrina? Exócrina, vai sair para fora do organismo, beleza? Glândula mamária, por exemplo, tá bom? Tudo isso. Então, a gente tem esse conceito de glândula exócrina, para fora. O fígado é uma glândula mista, tá?
O fígado fica ao lado direito do seu corpo, como você já viu. A gente não falou tanto dele, de suas funções e tal. Falou um pouco, mas nem tanto. Agora a gente começa a destrinchar um pouco mais a partir da sua função exócrina em relação ao sistema digestivo. Então, o fígado é a maior glândula do corpo humano, sendo uma glândula mista. Ele é endócrino e exócrino, tá bom? Então, ele secreta bile de forma exócrina e alguns tipos de hormônios. O que a gente vai focar agora que a gente está falando de maneira exócrina? Vamos focar na bile. Depois a gente fala da parte endócrina do fígado. Então, funções. E função a bile tem, ou o fígado de forma geral aqui tem, tá? Primeira coisa, destruição de hemácias. Quando o sangue está com um aumento de hemácias, principalmente hemácias que estão ali a ponto de fazer apoptose, ou seja, a ponto de terminar seu ciclo, o fígado ele auxilia na destruição dessas hemácias, tá? O fígado também tem a função de emulsificar as gorduras no processo digestivo. Emulsificar, entendam como fazer um mousse mesmo, tá? Facilitar aí as gorduras a se tornarem colesteróis, a ficarem emulsificadas para elas poderem ser absorvidas pelo organismo. O que faz isso? A bile, igual eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, mas eu não falei tanto sobre. Agora a gente começa a aprender bem. O fígado também faz armazenamento e liberação de glicose. Tá? O fígado tem essa função de ser um armazém de glicose. Para que tem que armazenar glicose, Rafael? Porque nem sempre você vai ter glicose disponível se você tiver, por exemplo, num local deserto ou num local onde você vai ter que ficar algumas horas sem comer. O teu organismo não é algo novo, né? O teu organismo é algo que foi evoluindo com a história, com o tempo da raça humana. Então ele não é só preparado para viver nos dias de hoje. Ele é preparado para vida e sobrevida, muitas vezes, de milhares de anos, né? Então nem sempre o ser humano teve aí a acessível glicose, né? O pão nosso de cada dia nem sempre estava ali fácil para o consumo. Nem sempre o ser humano conseguia se alimentar 3 vezes ao dia, todo dia ou mais, e muito menos até. Então, o que o organismo é preparado para fazer? É preparado para te fornecer vida, caso, ou energia e vida, caso você precise. O fígado, então, ele armazena glicose em casos onde você deverá passar um tempo sem comer, sem consumos, em jejum, tá? Se você fica muito tempo em jejum, o fígado tem lá um armazenzinho de glicose que é liberado mediante aí alguns processos relacionados com o pâncreas, que a gente vai entender essa relação ainda no final dessa aula, tá? Então, ele armazena glicose. O fígado também faz síntese de proteínas do plasma, ou seja, ele pega proteínas que estão no plasma sanguíneo, sintetiza e utiliza para o organismo. E com isso faz processos metabólicos a partir de medicamentos também. O fígado também faz produção de precursores das plaquetas, tá? O fígado auxilia, quando você precisa, no processo de coagulação, tá bom? Ele libera aí precursores para que se formem plaquetas. E isso a gente entende muito melhor, essa função aqui, em particular do fígado, tá? A gente entende muito melhor em imuno e hematologia. Quando eu leciono imuno e hematologia, eu passo detalhadamente como funciona isso a partir da cascata de coagulação. Quando você sofre um corte, como é que você coagula? Como é que fecha esse corte? O fígado também faz conversão de amônia em ureia, tá? E isso facilita, de alguma forma, aí, facilita o seu rim na filtragem, na separação desses lançamentos aí para a tua corrente sanguínea serem melhor filtrados aí pelo seu sistema renal. E o fígado também faz purificação de diversas toxinas aí, tá? Então o fígado ele é praticamente um laboratório do nosso organismo e ele consegue fazer vários processos para poder te manter aí vivo e também auxiliar na sua digestão, certo?
O fígado possui essas partes aqui, o seu lobo direito e o seu lobo esquerdo. O lobo direito fica bem no flanco direito aqui do seu abdômen. E aqui embaixo vocês estão vendo aqui, ó, a vesícula biliar. O fígado tem seus ligamentos, ligamento falciforme aqui, ó, formato de foice. Quando vocês ouviram a palavra falciforme, não é porque é falso, é porque é formato de foice. Tem até aquela anemia falciforme, porque as hemácias do indivíduo têm formato de foice mesmo, formato de foice, tá? Aquela foice de corte mesmo, beleza? Então tá aqui, ó, formato do seu fígado. O que mais que devemos saber sobre o fígado, principalmente na prática depois? Deixa eu liberar aqui. O fígado, quando você vira o lado visceral dele, esse aqui a gente chama de lado anterior, tá? E aqui o posterior, ou lado visceral. Ele tem o seu lobo esquerdo, tá? E o lobo direito. Imagina que você está olhando aí na tela, esse é o seu fígado, tá? Do seu lado direito mesmo, o seu lobo direito. O lobo esquerdo, em cima, lobo caudado, embaixo, onde descansa a vesícula aqui, ó, a gente chama de lobo quadrado, tá vendo? E aqui nós temos os ductos biliares, tá? A bile, portanto, é realizada no fígado, é composta no fígado e desce pelos ductos biliares, se armazena em seu excesso na vesícula. Não é produzida na vesícula, tá? Tem muita gente que confunde. Eu jogava essas perguntas na prova, às vezes, mesmo depois de ter dado aula, e o camarada ainda tinha coragem de dizer que era a vesícula que produzia bile, mas não é, tá? Então, guardem isso aí. O que mais? Aqui são cortes de posições do fígado, para vocês terem uma ideia. Olha só onde passa o estômago em relação ao seu fígado. Estão vendo? O fígado estaria aqui, e o estômago passando lá atrás, na região, na parte visceral dele. Certo? Observem aqui alguns vasos importantes de composição para chegar na vesícula biliar. E aqui nós temos os ligamentos, tá? Como eu disse, ligamento falciforme e aqui ligamento coronário, porque se liga bem na região próxima ao coração, tá? E o ligamento redondo, beleza? Que vai fazer aquele ligamento na parede abdominal aqui, na parte anterior, certo? Ok. Aqui, os vasos importantes. Lembra que tinha hilo renal? Então, a gente chama esse sistema aqui, ó, de hilo hepático. E a definição de hilo, por excelência, lá nas últimas definições que a gente falou sobre hilo renal, era o conjunto de entradas e saídas de vaso. No fígado, a mesma coisa, tá? Então, nós temos a veia porta hepática, uma função muito importante de transporte, não só de gás carbônico, tá? Mas também para transporte de alguns nutrientes. Essa veia porta hepática, ela sai do fígado e vai depois em direção ao sistema vascular para chegar depois na veia cava e ir direto aí depois para o coração, tá? Nós temos as artérias hepáticas próprias, olha só elas aqui. Elas fazem a função de oxigenar o tecido, tá? Hepático. O hilo hepático, então, forma essa composição dos vasos do fígado, mais importantes, e os ductos biliares aqui, tá bom? Muito bem. Então é isso que há a saber de forma exócrina em relação ao intestino e em relação ao sistema digestivo sobre fígado. O ducto biliar vai chegar onde? Vai chegar lá no duodeno, na papila maior do duodeno, igual eu mostrei nas aulas anteriores para você. Agora você já sabe, né, que a secreção de bile vem por aqui, tá? E vai chegar lá no duodeno. Daqui a pouco a gente vê essa relação. Aí vem o pâncreas. O pâncreas ele está atravessado no seu abdômen, ele está lá localizado de forma transversal na região central aqui do seu abdômen, tá? E ele tem uma ligação direta com o duodeno. O duodeno está aqui.
Então a gente vai falar da função exócrina, para depois lá embaixo falar dessas funções endócrinas coligadas, tá? Como eu já falei para vocês, a função exócrina dele é secretar o suco pancreático, olha só. E vai chegar aqui, ó. E aqui também. Então nós temos a papila maior do duodeno e a papila menor. Certo? São dois canais de entrada aqui, que vocês estão vendo. Tá? Muito bem. Então o pâncreas ele é uma glândula mista, endócrina e exócrina. Secreta, portanto, suco pancreático, tá? A coloração natural dele é rosa acinzentado e ele vai se localizar de forma transversal aí na região da parede do abdômen. Suas funções. A função exócrina é secretar suco pancreático, que faz o quê? Que faz hidrolisação de proteínas, gorduras, ácido nucleico e carboidratos. Então ele hidrolisa, tá? Ele transforma substâncias proteicas e de outros nutrientes em água ou líquido, tá? Ele consegue fazer quebra. E isso vai passar depois no duodeno, pelas microvilosidades, sendo absorvido para a corrente sanguínea. Vai conseguir entrar nos capilares, vai conseguir nutrir as células, tá? Bacana. Então essa é a função exócrina, certo? Não é o suco pancreático que entra na corrente sanguínea. O que entra na corrente sanguínea depois são os nutrientes que são quebrados através dele. Mas o suco pancreático vai para fora da corrente sanguínea, secretado dentro do duodeno. E qual a função endócrina, ou seja, aquela função que vai para a corrente sanguínea? Secretar insulina, como vocês estão vendo aqui, e glucagon, que tem funções, portanto, aí endócrinas. Certo? Bacana. Então você sabe aí agora as funções endócrinas, tá? Insulina e glucagon, eles vão ter ali função de regular o seu padrão de glicose, tá? Então vai regular o padrão glicolítico, tá? E a gente vai ver como é que isso funciona na relação fígado e pâncreas por enquanto. Lembrando, a gente está vendo mais a parte anatômica. A parte fisiológica a gente está vendo um pouco menos agora, porque a gente está conhecendo esses órgãos. Partes do pâncreas. O pâncreas se divide em cabeça, colo, corpo e cauda, tá? E o ducto pancreático principal e o acessório passam por dentro dele. O principal dá lá na papila do duodeno, como vocês viram, e o acessório ele dá na papila menor do duodeno. Dá uma olhada aqui no pâncreas aí. Então tá aqui, ó, ducto pancreático, tá? O principal vem para cá e o acessório aqui por cima. Esse aqui, como vocês estão vendo aqui verdinho aqui, ó, tá? Esse é o ducto colédoco que veio lá da vesícula, é um ducto biliar, portanto, tá? Veio lá do fígado, tá bom? O pâncreas tem então sua cabeça, o seu colinho aqui, ó, o seu colo, o corpo e a sua cauda, tá? Vocês vão conseguir ver bem melhor isso nessa figura aqui, ó. Isso não é um sapato, isso é um pâncreas, tá bom? Então, nós temos aqui a cauda, o corpo, o colo e a cabeça pancreática. E por dentro passando o ducto principal e o ducto acessório vem por aqui. Quem está conectado aqui? Seu duodeno, tá? Observe a conexão. Então, o duodeno está aqui. Imagina que aqui está passando os alimentos. Olha as vilosidades lá dentro do duodeno. Característica aí do seu intestino delgado. Aí você tem aqui a secreção pancreática vindo pelo ducto principal e pelo ducto acessório. Quando o suco pancreático se encontra aí com os seus nutrientes, suas proteínas, carboidratos, que vieram de onde? Vieram lá do estômago, através ali do quimo que passou pelo piloro, chegou aqui, bateu, se encontrou com o suco pancreático, o que acontece? A hidrolisação, a quebra. Se encontrou com a bile que desceu por aqui, o que acontece com as gorduras? Emulsificação. Começa a separar os colesteróis diferentes, tá? Olha aí que bacana. Você começa a entender aí como é que funciona a absorção. Beleza? A vesícula biliar, como eu falei, é um acessório para quando você tem ali um armazenamento de bile. Vamos entender isso, como é que funciona.
Então, ela é um saco membranoso em formato piriforme. Piriforme significa formato de pera, tá? Piriforme, pera, formato de pera. Situada no lobo quadrado do fígado, como eu já mostrei, e se concentra e armazena a bile, ó, concentra e armazena. Não produz, tá? A bile secretada pelo fígado. Ela tem fundo, corpo e colo, e vamos ver como que funciona. Olha o colo aqui da vesícula. O corpo e o seu fundo. Certo? Análise anatômica da vesícula, portanto. Pedras na vesícula se chamam colelitíase. Tá? São formadas a partir do excesso de gorduras, muitas vezes também pelo excesso de cálcio e sódio. Tá? Quando desce essa pedra, vendo aqui, ó, a gente chama de coledocolitíase. Por quê? Porque aqui a gente chama de coledo com essa região. Os ductos biliares têm nomes próprios. A gente vai analisar esses nomes e vai ver como que eles se dividem em suas posições. Mas antes, dá uma olhada nisso. Colelitíase. Muitas pedras na vesícula. Tá? Imagina a tua vesícula ficar assim, ó. Bacana, né? Tomara que não. Se caso você ficar com a vesícula assim, você precisa seccioná-la, você precisa fazer uma operação, uma remoção, tá? Olha aqui, ó. Então, as vias biliares, que a gente vai analisar agora. Vias biliares são ducto hepático direito e esquerdo. Então, são dois ductos que saem do fígado e vão em direção ao duodeno. O ducto hepático comum, que é quando eles se encontram, eles são bifurcados, depois eles se encontram. E aí vem o ducto cístico, que é o que vai para a vesícula, e o ducto colédoco, que é o que está indo para o duodeno, tá? Então, vamos observar aqui, ó. O fígado vai estar aqui, bem grandão aqui. Aí você tem o ducto direito e o ducto esquerdo. A bile produzida pelo fígado escorre, é secretada para cá, tá? Ela vai descer no ducto comum e vai chegar no ducto colédoco. Quando houver um acúmulo, tá? Um acúmulo, ok? Isso é para gotejar dentro do duodeno ou para descer. Quando há um acúmulo, gera uma pressão negativa e joga de volta para que esse acúmulo fique aqui. Onde é aqui? Na vesícula biliar. Certo? Então, o acúmulo de bile fica aqui. Esse acúmulo ocorre quando você faz o quê? Quando você consome alimentos aí extremamente gordurosos. Então, o teu organismo ele evoluiu para ter esse sistema, tá? Porém, não é para ter um acúmulo aqui sempre, até porque o ser humano ele não deveria comer tanta gordura assim, tá? Ao longo do tempo, nós nos adaptamos para consumir alimentos gordurosos, mas não nos adaptamos tão bem. A maior prova disso são as placas que vão se formando nas nossas artérias e vasos sanguíneos ao longo da vida pelo consumo excessivo de colesterol, tá? E outras substâncias. Muito bem. Na somatória toda, ó, você tem aqui o pâncreas, você tem o ducto colédoco que veio lá do fígado, né, as vias biliares, chegando aqui, ó, a papila maior do duodeno aqui. Tá? Então essa aqui é a somatória dos destinos desses dois importantes padrões das glândulas mistas, aí, o fígado e o pâncreas, em sua função exócrina. Pergunta, galera. Vai lá. Manda a perguntinha. Quem quer perguntar alguma coisa até aqui? Professor, Oi. boa noite. Boa noite. A minha dúvida é assim, quando alguém retira a vesícula, ela tem uma chance de engordar mais ou não tem nada a ver? Por não ter
o armazenamento da bile. Pelo contrário, você tem uma descida mais rápida, isso te causa náusea. Tem gente que quando retira a vesícula, são casos e casos, tá? Mas a grande maioria você pergunta pra galera, a pessoa ela fala que até com o cheiro de fritura depois, ela começa a nausear. Por quê? Porque tem uma descida de bile excessiva, e ela vai descer. Ela não vai mais acumular, não vai ter mais um escape para acúmulo, né? Você vai ter uma descida direta. Sim, e o organismo, ele entende que não tem mais esse reservatório e faz uma produção menor ou não? Não tem nada a ver. Infelizmente não, assim, a pessoa às vezes tem que adotar uma dieta, inclusive. E geralmente quando tem uma remoção da vesícula, você tem alguns problemas relacionados, né, de excesso de bile, por exemplo. O indivíduo ele concentra depois maior bilirrubina no sangue, que é da onde você tira, né, já tem alguns problemas hepáticos ali de base, aí o indivíduo desenvolve icterícia, como sintomatologia, você vê o indivíduo ficando amarelado. É assunto que a gente vai até tratar mais quando for falando mais de fígado, tá? Esses Sim, processos. obrigada. Imagina. É que por enquanto eu tô apresentando a parte anatômica para vocês, né? O que mais, galera? Mais perguntas? Sobre pâncreas, glândulas salivares e fígado. Perguntas, perguntas. Galera, deixa eu só fechar um pouquinho aqui o compartilhamento da janela. Vou dar uma olhada aqui no WhatsApp se tem alguém que está perdido no grupo ainda. Rapidinho. Deixa eu ver. Não, galera do grupo tá ok. Então tá todo mundo online. Professor, eu não tô nesse Oi, grupo. Você pode me colocar quem é depois? o representante aí do grupo aí? Aproveita e já coloca. Quem fez a pergunta primeiro, né? Vamos. Raíssa. Raíssa Reis, né? Quem É. que consegue inserir a Raíssa no grupo? É, tem que ver a sala dela e tal, né? Você é da físio ou é da enfermagem, Raíssa? Enfermagem. Então, coloca ela lá no grupo da enfermagem, galera. A Raíssa. Obrigada. Nada. Qualquer coisa depois, alguém me adiciona pelo Facebook, me manda o WhatsApp, eu mando lá no grupo. É a Daiane, né, que adiciona, né? Beleza, gente. Que mais? Mais perguntas aí. Eu vou voltando na aula aqui, que tem mais o último slide, que é a parte de relação, né? Essa parte é fundamental, mas antes, vê se vocês têm pergunta, porque é muito importante antes da gente avançar. Se vocês entenderam função endócrina e exócrina, que agora a gente vai falar basicamente de função endócrina total, assim. A gente vai fazer um mix de ideias, assim, coisa que tem no livro de vocês, que às vezes vocês leem o livro e não entendem. E para quem está fazendo enfermagem particularmente, isso daí acaba virando rotina de trabalho. Vamos lá então, vamos continuar. Vou compartilhar de novo minha tela. Beleza, dá um salve aí e vê se vocês estão vendo minha tela. Sim. Nossa, Ok. Beleza. Então, última parte aqui desse ciclo. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Ó, isso aqui é uma base fundamental, tá? Então, vamos pensar assim, ó. Alimentos. Você pode pegar de qualquer parte, isso é um ciclo, estão vendo esse ciclo? Isso é um ciclo. Você pode começar de qualquer parte, mas eu gosto de começar na hora que você come. Alimentos, certo? Imagina que você resolveu comer, tá? Um, um bolo três leites, tá? Aquele de leite ninho, com creme de leite, com leite moça. Puta, Rafael, essas horas, né? Você vai ferrar comigo, você tá me deixando com fome. Até eu fico com fome de pensar nisso. Mas vamos pensar nisso, pensa nisso. Você comeu algo com muita glicose. Então você ingeriu alta taxa de glicose, tá? Isso vai inibir célula alfa e estimular a célula beta. Mas primeiro vamos entender isso aqui. Vamos lá.
Deixa eu tirar esse slide de nuvem aqui. Pano de fundo. Tira esse slide de nuvem. Coloca só esse branco aqui. Vamos entender essa ideia. Ó. O pâncreas. Opa, ficou em amarelo. Amarelo não dá para ler nada. O pâncreas tem alguns tipos de célula, tá? Que formam umas ilhas que a gente chama de ilhotas. Hoje a gente chama de ilhotas pancreáticas, mas antes chamava de ilhota de Langerhans. Quando a gente olhava nos livros, estava esse nome, Langerhans, porque foi o cara que descobriu. Como eu falei já em sala, às vezes o nome dos caras tem caído, tá? Então a gente usa ilhotas celulares pancreáticas. Então você tem lá as ilhotas, que elas têm conjuntos. O pâncreas tem conjuntos celulares de células. Opa, conjuntos celulares alfa. Que não tem acento. Células alfa e beta. Tá? As betas produzem insulina. Alfa produz glucagon. Vamos entender a função. A insulina, olha que nome bacana aqui. A insulina, ela é hipoglicemiante. Ou seja, o que significa esse palavrão? Baixa a glicose. Certo? O glucagon, ele é o quê? Hiperglicemiante. Ele tem a função antagônica, tá? O que significa esse palavrão? Se um é hipo, o outro é hiper, ele aumenta. Ele aumenta a glicose. Beleza? Então, antes de tudo, precisa saber isso, que o pâncreas tem conjuntos celulares alfa e beta. O conjunto beta produz insulina, que é um hipoglicemiante poderoso. E o conjunto alfa produz glucagon, que é um hiperglicemiante. Um baixa a glicose e o outro aumenta. Certo? Ok, volta lá. Então, você comeu o alimento, o que aconteceu? Você mandou glicose na sua corrente sanguínea. Foi o glucagon que botou a glicose em você? Não, foi você que mandou glicose para dentro. Certo? Através do quê? Através dos açúcares. Glicose é, portanto, um açúcar. Tá? Outros açúcares, por exemplo, que todos são derivados da glicose em si, mas pega lá da fruta, você tem a frutose. No leite, você tem galactose. Tá? E também lactose, não só galactose. A lactose também é um açúcar. O que mais você tem? Você tem no refrigerante, um puta de um açúcar violento, que é a sacarose. Certo? Então, vários açúcares presentes em alimentos que você consome. O carboidrato tem quantidades aí, muitas vezes, de glicose. Tá? E ele se transforma em excesso também em glicose, mas isso aí é para a gente desenvolvendo e entendendo como isso funciona. Consumiu, comeu um bolão. O que vai acontecer? Você inibe célula alfa. Por que inibiu célula alfa? O que a célula alfa produz, Rafael? Glucagon. Se você estimular a produzir mais glucagon, que é hiperglicemiante, o que vai acontecer com você? Você vai ficar com uma hiperglicemia. Ou seja, você vai ficar com muita glicose no seu sangue. Você deve estar se perguntando, mas Rafael, se eu tiver um monte de glicose no meu sangue, o que acontece comigo? Se essa glicose não for utilizada pelo seu organismo, principalmente pelos seus músculos, que são os maiores utilizadores aí de glicose, os seus músculos e seu cérebro. Seu cérebro usa muita glicose também. Se você não utilizar a glicose que está presente no seu organismo, elas são moléculas muito densas. E elas começam a atrapalhar o arranjo celular que você tem e a troca de oxigênio. Ela atrapalha principalmente o processo de hematose, de oxigenação do seu sangue. Tá? Atrapalha muito.
atrapalha também outros processos que o teu organismo deveria passar ali de nutrição celular, ele deixa de passar pelo excesso de glicose que você tem. Então você atrapalha muito aí das suas funções metabólicas quando você tem excesso de glicose. Uma das funções metabólicas que você atrapalha demais é a regeneração de tecidos, porque não chega oxigênio onde devia chegar, principalmente porque os vasos vão ficando cada vez menores. E a glicose, por ser molécula densa, atrapalha as moléculas de oxigenação para regenerar os tecidos e outros processos. Eu estou só dando um exemplo, tá? Muita gente fala, o diabético, que é o cara que tem hiperglicemia, ele não se recupera fácil quando ele tem machucados, ele não cicatriza. Por quê? Porque não chega a oxigenação, por exemplo, lá na periferia do tecido. As moléculas de glicose atrapalham devido à sua densidade, tá bom? Só para você entender mais ou menos o que é um dos problemas, tá? Você tem outros aí, mas esse é só um dos problemas. Então você está ali com uma alta taxa de glicose, inibiu célula alfa para não abrir mais glucagon, para não jogar mais glicose ainda. E vai estimular a célula beta, esse é o processo. Quando você consome glicose, estimula o seu pâncreas a produzir insulina. Certo? O fígado absorve então a glicose, ele ajuda. Olha o que teu fígado faz, como ele é puta de um camarada, ele ajuda, tá? A utilização aí de glicose, ou seja, absorvendo uma parte dela. Então, teu fígado absorve glicose. Mas por que ele faz isso? Porque ele sabe que caiu insulina na corrente sanguínea. A insulina, ela faz o seguinte. O que a insulina faz? Ela baixa a glicose. Mas como ela faz isso? Abrindo, tá, os canais de glicose ou de absorção, canais de vias glicolíticas para as células, tá? Não tem esse nome glicolítica, não é? Enfim, mas é assim que escreve, assim, glicolíticas, é isso mesmo. Para as células. Principalmente, ó. Musúculos não, né? Músculos. Principalmente os músculos. Quando você faz exercício, ou seja, você usa a glicose como combustível, ótimo, muito bom para você. Tá? Que bom para você, porque aí você consegue depois fazer um bom metabolismo da sua insulina. O problema é quem come e é sedentário. Esse é o maior problema. O fígado começa a armazenar mais o quê? Começa a armazenar mais glicose. O fígado absorve a glicose e armazena na forma de glicogênio. Faz uma conversão da glicose numa, vamos dizer assim, numa compactação das moléculas e faz virar glicogênio e deixa lá no armazém ali. Por que o fígado faz isso, Rafael? Porque ele entende que se caiu insulina na tua corrente sanguínea, uma hora vai baixar a glicose. E talvez você fique sem. Então o fígado é inteligente. É você, às vezes, que não é. O que você faz? Você manda mais açúcar para dentro. E aí fica liberando insulina adoidado ali. E aí sua glicose vai tender a abaixar durante um tempo se você, né, não consumir mais glicose. E o fígado vai fazer o quê? Absorver. Vai deixar armazenado. Se faltar, olha que bacana. Então você ficou um tempo sem comer. Baixa a glicose. Por quê? Você ficou lá, por exemplo, de 8 a 12 horas sem comer, vamos supor, tá? Você foi lá, jantou 6 horas da tarde, ó, uma coisa rara. Você jantou 6, 6 e meia, 7 horas. Aí você ficou até no outro dia, que você foi dormir, descansou, foi dormir. Aí você ficou até no outro dia, 7 horas da manhã, sem comer. Você acordou e vai tomar café. Você ficou quase ali 12 ou ficou 12 horas sem comer. Porque você terminou o jantar, foi dormir umas 9, 9 e meia e só acordou às 7. Então você ficou 12 horas sem consumo. Você vai acordar como? Com baixa taxa de glicose. Nesse momento, de forma natural, tá? De forma natural, são inibidas o quê? As células beta. Ou seja, o fígado diz ali para o seu pâncreas, tá? Ele fala ali, ó,
para de produzir insulina porque baixou a glicose. Entenderam? E vai precisar de glicose natural para esse indivíduo. Então, o que é estimulado no pâncreas? Inibe agora a produção de insulina e libera a célula alfa, produzindo ali glucagon. O glucagon sai do pâncreas, vai pela corrente sanguínea, chega até o fígado e faz a quebra do glicogênio que estava armazenado em glicose novamente. Tá? A glicose, então, é liberada para o organismo de forma natural. Para que isso, Rafael? Para te manter vivo, beleza? Para te manter ali com funções, tá? Com funções preservadas das vias glicolíticas que são distribuídas por todas as suas células, fazendo aí a nutrição celular. Deu para entender, galera? Agora, olha só um exemplo antes de alguém perguntar alguma coisa. Imagina que você persistiu, tá? Você persistiu. Você falou assim, eu não vou comer. Aí você quebra o ciclo aqui, ó. Você não entrou alimento. Tá? Então, ó, vou até apagar. Esquece aquela parte ali. Não entrou alimento. Imagina que o ciclo vai virar de novo. Tem mais glicose ali armazenada no teu fígado em formato de glicogênio? Muitas vezes sim. Ele não libera tudo. Ele tem um armazenamento, de certa forma, amplo, muitas vezes. Tá? Então, o que é feito quando você não come, não consome alimento? Ele vai fazer um novo ciclo, onde seu pâncreas vai estimular a célula alfa, liberar glucagon. O glucagon vai chegar no fígado, lá no armazém, e falar, fígado, abre aí o armazém, vamos converter glicogênio em glicose para que o organismo mantenha suas funções. Até quanto tempo isso dura? Até você ter esse armazenamento e até você conseguir se alimentar. E se você não se alimentar? Se você não se alimentar, as células começam a diminuir o seu padrão nutricional. E se isso acontecer, os padrões aí vão cada vez mais decaindo, baixando suas funções, tá? Conforme você tem as baixas funcionais das células, obviamente você vai ter a um prazo médio relativamente longo aí, você vai ter morte celular. Quanto tempo você consegue ficar sem tomar água, sem consumir nenhum líquido? Mais ou menos 3, 4 dias. Não muito mais do que isso. Quanto tempo você consegue ficar sem comer e sem beber? Entenderam? Para que comece a perder essas funções, para que você não tenha nenhuma absorção de glicose, principalmente. Você não aguenta ficar sem comer e beber muito mais do que 3, 4 dias, tá? Porque você vai perdendo esse armazenamento que você tem. Ok? Dúvida, pergunta? Quem não entendeu o ciclo, quer rever alguma parte, é só perguntar. Enquanto isso, eu vou colocando perguntas aqui para vocês responderem, né? Por quê? Porque vocês precisam sempre responder perguntinhas na minha aula. Vamos pegar aqui outro plano de fundo aqui. Enquanto isso, façam perguntas quem quiser. Enquanto eu digito. Então, pergunta número 1. Ó, saiu amarelo de novo. Não é para sair amarelo, pelo amor de Deus. Pergunta número 1. Vamos lá. Pergunta número 1 referente às glândulas salivares. Então, vamos lá. Quais são as glândulas salivares? Elas são endócrinas ou exócrinas? Justifique sua resposta. Então tá aí. Baseado no que eu expliquei sobre o conceito. 2. Fale sobre o fígado e suas funções de forma geral
ao que estudamos. 3. Fale sobre o pâncreas e suas funções em geral ao que estudamos. 4. Relacione fígado e pâncreas em suas funções endócrinas quanto ao controle de glicose no organismo. Tá bom essas 4? Eu vou deixar essas 4 questõezinhas aí para vocês responderem. Vou colocar uma quinta, vai. Tem que dar sorte, né? 5 dá sorte. Uma quinta aqui. A quinta vai ser: conceitue endocrinologia e fale a respeito de todas as glândulas que você viu aqui no sistema, ou na relação, aqui na relação do sistema digestório, classificando as glândulas. Beleza? 5 questõezinhas. Alguma dúvida, galera? Eu vou fazer assim, ó. Já estamos, deixa eu ver aqui, quanto tempo de aula. Vamos ver. A gente já está com 1h18 aqui. Acho que de gravação, uns 40 minutos. Mas eu vou parar de gravar agora, porque a aula em si está praticamente definida. Mas tem as perguntas que às vezes vocês gostam de perguntar, tá? Então eu vou parar de gravar agora, beleza? Já tem conteúdo suficiente para mandar para a galera aí que não pôde estar presente. Por hoje, então, nessa sessão gravada é isso. Agora eu vou abrir para perguntas. Então vamos lá, fechando gravação.